botam aquele negócio, boa noite, pessoal. Os caras botam aquele negócio de ficar esperando a live, né? Mas eu acho que aquilo, as pessoas trocam de canal, né? Então a gente começa às 8 horas. Estamos ao vivo já, Manuel. Né? Dá uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Estamos reiniciando as nossas lives hoje com transmissão através do informativo regional, no perfil do Manuel Pedro, no meu perfil, na minha página e também pelo portal Soledade News e o portal Fortaleza dos Valos News. Ó, estamos na região toda, mano. Hoje com um convidado especial, o Manuel Pedro Silveira Castanheira, é meu amigo, fomos vereadores no mesmo período, estivemos vereadores, né? Fizemos grandes debates e creio que demos a nossa contribuição através da nossa postura democrática, sempre respeitosa, né, naquele período e em toda a vida, né, uma relação de amizade. Nem sempre a gente concorda, o que é normal da vida, né, gente? Quem sempre concordar com a gente não contribui com a nossa vida, né? As pessoas, né, tem que ter a sua contribuição, a sua forma de fazer a leitura do mundo, das coisas, obviamente, sobretudo nesse período é importante dizer, né, Manuel? Obviamente dentro da razoabilidade, né? Nós estamos vendo gente aí pedindo ditadura, pedindo coisas absurdas, né? E aí não, né? Aqui é dentro, o fim debate é dentro, né? Isso. O fim do STF, essas coisas, né? Maluca aí, né? Aqui não, aqui é dentro da ordem democrática, liberal, burguesa, que é o que vigora no Brasil, apesar da nossa Constituição ser uma Constituição do estado de bem-estar social, na minha opinião. É uma Constituição que veio para garantir direitos e um mínimo, né, necessário para as pessoas viverem. Né? Então, boa noite, Manuel. Seja bem-vindo aí. Vamos fazer um bom debate aí sobre essa questão, a análise dos processos do Lula, a anulação, tudo que aconteceu essa semana. Seja bem-vindo. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí pelo Facebook. Eu já vou começar transtornando alguns pensamentos, vou te chamar de camarada. Opa, porque então que bueno. Comunista, Calma. Pelo amor de Deus, uma maior comunista. Não, é porque assim, ó, nós temos que aprender, camarada, que a origem da palavra camarada, que foi usada na antiga União Soviética, vem de companheiro de câmara. Né? Exato. E eu felizmente fiz parte de uma legislatura tendo como camaradas uma bancada do PT inigualável contigo, com o Zeca Giovannone, uma bancada do PDT que também tinha era muito aguerrida, o PMDB, que tinha o doutor Rui Ortiz, de saudosa memória, uma pessoa fantástica, inteligente, culto, conhecedor dos problemas do município. Vereadores do PP, me lembro muito do camarada José Flores, que ele não se ofenda com isso, mas um defensor arraigado do então prefeito. Então, assim, períodos bons, que a gente estava em frontes opostos, debatemos muito, brigamos pra caramba no plano das ideias, e eu acho que trouxemos um pouco de benefício, não só para o município naquela época, como para as nossas vidas, para a nossa evolução pessoal. Então, fico muito contente de poder estar debatendo contigo aqui hoje. Hoje, aspectos jurídicos, já que nós dois fomos para a carreira jurídica, embora tenhamos uma plataforma direcionada à questão política, mas que nós tivemos essa semana duas decisões que já vinham permeando através do tempo no Supremo Tribunal Federal, o mais importante dos tribunais do Brasil, o garantidor da Constituição. Então, um tribunal que sim é político, e ele é preciso que ele seja político, porque ele vai interferir na vida das pessoas em todas as esferas. E as decisões que nós tivemos essa semana foram decisões que vão ter reflexo em
todos os planos da vida socialmente organizada. Nós vamos ter reflexo na economia, nós vamos ter reflexo no próprio direito, nas decisões do judiciário, na política, seja ela partidária, que vai ter reflexo, e na política governamental, da forma... A gente já viu mudanças no atual governo em decorrência de um pronunciamento de um ex-presidente que tem a sua importância histórica, que tem a sua bagagem importantíssima, né? E que nós podemos até não concordar com algumas coisas, podemos concordar em muitas, e muitos dos que vão estar nos ouvindo não concordar com nós, e essa é a nossa obrigação. Acho que, principalmente, essa garantia da Constituição que o STF, que o Supremo Tribunal Federal faz, principalmente, é de garantir igualdade a todos, inclusive garantir a igualdade de fala, inclusive para que, muitas vezes, muitos possam falar livremente as bobagens que falam. Inclusive eu, que posso falar muita bobagem hoje, e que eu espero que, dentro dessas minhas bobagens, eu faça alguém crescer, e que daqui a pouco, nas bobagens que alguém vai nos falar, a gente também possa fazer elemento de crescimento na nossa vida. Não vai falar bobagem, né? É que assim, né, mano, as pessoas podem divergir da gente, faz parte do processo democrático, mas ele existe um campo, né? É um campo que a gente tem que reafirmar que é o Estado Democrático de Direito. Né? Que eu acho que essas falas a favor da ditadura, por exemplo, nós tivemos um cara que pediu o AI-5 e depois estava ajuizando habeas corpus. Né? Agora, deputado, inclusive, né? Bom, aí não dá, né? Ou uma coisa ou outra. Num processo ditatorial não há habeas corpus. O problema, Alisson, que eu vejo, às vezes, é o desconhecimento. Acho que agora nós perdemos um pouco da conexão aqui, mas, enfim, eu vou falando aqui um pouco. O que eu vejo, unilateralmente, é um pouco de desconhecimento. Infelizmente, os nossos poderes constituídos, de uma forma em geral, eles perderam muito daquela sede de conhecimento. Eu não sei se está voltando aqui na live, mas eu até vamos olhar aqui como é que está. Vamos ver como é que está a nossa... Acho que o nosso companheiro Alisson caiu aqui, mas vamos falando. Um pouco é do desconhecimento que é visível. Tá? Então, essa situação de pedir ditadura, de pedir, nós precisamos de um governo forte. Voltando aí. Voltei. Caiu aqui, rapaz. Terminou a bateria do notebook aqui, não tinha visto. Deixei solito aí, desculpa. Não, que é isso. Segurou aí, né? Eu estava falando, segurando um pouco da nossa audiência aqui. Tá bem. Desculpa aí, pessoal. Desculpa, Manuel. Eu sozinho aqui eu me atrapalho nessas coisas, cara. Mas eu gostaria que tu fizesse primeiro, cumprimentar as pessoas que estão aí nos ouvindo. Um monte de gente dando boa noite. Boa noite, Matheus Demarco, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores de Soledade. Já tratou nós como camaradas, olha aí. Isso aí. O camarada Matheus. O Dionilson Matheus Marcon também, o deputado, está nos acompanhando. Deputado Marcon. O Marcon, inclusive, esses dias começou uma reunião com nós aqui em Soledade dizendo exatamente isso, que nós temos discordância com algumas coisas que aconteceram no governo do PT. Né? A gente acha que os governos poderiam ter sido melhores. Né? As pessoas acham que a gente é acrítico em relação a gente mesmo. Não, a gente está em permanente avaliação. Né? A vida é assim. Né? Politicamente, se não fossem partidos, seriam um todo. Então, seriam todos, exatamente. Tem que ter parte, tem que ter fragmento. E aí, dentro desse fragmento, vamos discutir quem é que é o melhor. Muitas vezes, num determinado período de tempo, o melhor é tal plano, depois o outro plano vai se tornando melhor e vai se aperfeiçoando. Mas nós estamos falando, Alisson, eu acho muito importante isso.
o desconhecimento da população em geral, com algumas coisas que são implantadas até como fake news. Tá? Artigo tal da Constituição prevê que nós tenhamos uma quebra Intervenção dos militar. paradigmas dos poderes, e aí vamos ter uma intervenção militar garantida pela Constituição. Não é assim. Não é assim. Então, assim, ó, pega o livrinho. Vamos recordar do Dr. Rui Ortiz. Ele dizia para nós, pega o livrinho. O livrinho era a Constituição Federal. Pega o livrinho e vai dar uma estudadinha. O que diz aquilo ali? O que ele diz não é o que a gente quer que o livrinho diga. Ele diz o nosso regramento básico. Lá na Inglaterra tem 5 artigos na Constituição. Ela é constitucionária, ela passa de pai para filho, de boca, ninguém escreveu. Mas todo mundo sabe os seus direitos, todo mundo sabe os seus deveres. Não precisou escrever. A nossa Constituição é muito extensa. Ela se tornou, até por apelido, a Constituição Cidadã. E aí nós, cidadãos, vamos querer quebrar a Constituição que está aqui para nos ajudar. Sim, ela está aqui para nos ajudar, não vamos criar essa celeuma. A Constituição veio aqui para garantir direito para o ladrão, para o assaltante, para o criminoso. Não é assim. Ela prevê que nós sejamos igualitários com o ladrão, com o assaltante, com o empresário, com o mega multimilionário que herdou as suas fortunas e que lá na Constituição está previsto o imposto sobre grandes fortunas, e daí os governos não... E aí os governos do PMDB, do PT, do PSDB nunca implantaram, e eu acho importante que no mínimo pensem, debatam de se fazer isso. Mas a Constituição é a nossa regra do jogo hoje. Cuspir na Constituição é cuspir para cima, vai cair na própria cara. Porque, sim, o direito é aquilo que eu tenho dito ao longo de alguns anos, de que o pau que bate no Chico tem que bater no Francisco. E aí vamos entrar agora naquilo que é o nosso tema da nossa live, processo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente? Não, cidadão brasileiro. Cidadão brasileiro como o Manuel, como o Alisson, como o Matheus, como todos os senhores que estão ouvindo, as senhoras que estão nos assistindo. Cidadão brasileiro. Se ele tem um processo contra ele, e é um processo criminal, primeira coisa, processo dele, que foi presidente da República, que chegou ao mais alto galardão da política nacional, tem que ser igual daquele camarada que passa com a sacolinha nas costas aqui e que nós chamamos de indigente. Aquele camarada que não teve chance de nada, ou que está nas ruas, às vezes, por plena vontade. Essa é a Constituição. Se esse camarada que é humilde, que não cresceu na vida, cometer um crime, sim, ele tem que ser submetido à justiça. Se o presidente, se o mega empresário cometeu, sim, ele vai ser submetido à justiça, de forma igual. Se o pobre tem direito à defesa, o rico também tem que ter direito à defesa. E aí o camarada vem e me diz o seguinte, mas no STF só chega os recursos dos multimilionários, dos ricos, que têm direito e que têm dinheiro para pagar bons advogados. É mais um equívoco, é mais uma fake news, porque a maioria dos bons recursos que chegam ao STF, e eu tenho acompanhado a vida do STF diariamente nos últimos anos, essa semana que passou, inclusive, não no STF, mas tivemos uma sessão virtual no STJ, na 6ª turma do STJ, processo aqui de Soledade, processo da comarca de Soledade, julgado lá no STJ, e nós estávamos em sessão virtual. Tinha, antes do nosso julgamento, um pedido de habeas corpus da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com todo o conhecimento técnico e empírico necessário para fazer uma boa defesa. Para o camarada que é um pobre coitado, que tem o mesmo direito do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva.
E o processo do Lula foi mal conduzido. Isso nós, sendo contrários, favoráveis, eu tenho uma confissão a fazer. Eu nunca votei no senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em nenhuma eleição. Eu não fui eleitor dele em nenhum momento. Certo? E tenho por ele admiração, porque ele foi 2 vezes presidente, foi reconhecido. Agora, mas o Lula roubou, o Lula fez isso, tem escândalo. Não, para aí. Agora vamos ver o processo. Aí vamos ver uma coisa que começa a mexer nele como cidadão. Por que chamá-lo de corrupto se até o presente momento nós não temos nenhuma sentença penal condenatória a ele? E mais, hoje, no estado em que se encontra, nós não temos nenhum processo contra o Lula. Não tem processo. Exato. Ah, mas o ministro Fachin anulou os processos. Não. O ministro Fachin, na sua decisão monocrática, na segunda-feira, ele decidiu, um pedido de habeas corpus, de que os processos não estavam na vara correta, na competência local que deveriam ser julgados. Porque um crime, ele acontece no local e no tempo. E conforme essas situações de tempo e lugar, ele cai para uma determinada vara judicial. Se eu cometo um crime hoje aqui em Soledade, a competência é a vara criminal de Soledade. Se eu vou em direção a Porto Alegre e cometo o crime em Lajeado, mas eu sou de Soledade, eu quero ser julgado em Soledade. Não, tu não vai ser julgado em Soledade, tu vai ser julgado na vara criminal de Lajeado. E o STF programou, e eu digo programou porque isso foi começou a se desencadear a partir do Supremo Tribunal Federal, de que a 13ª Vara Federal de Curitiba seria aquela preventa, e esse é o termo jurídico, preventa para julgar os casos da denominada Operação Lava Jato, que ficavam crimes perpetrados contra a Petrobras. Então, ali ficou a competência estipulada para o juiz Sérgio Moro ou aquele titular que fosse da 13ª Vara. Ponto. Só que, dos 3 processos que estavam em julgamento, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um tratava de um triplex no Guarujá, onde não tinha relação direta com a Petrobras, e sim com uma terceira empresa, que, inclusive, os processos dela estavam sendo julgados na Vara Federal de São Paulo. Então, aí começa o erro. Aí a defesa, muito atenta, disse, olha, tá errado. Lá em 2016, camarada, levanta a mãozinha para falar e diz assim, não é o senhor que tem que julgar, senhor Sérgio Moro. É o outro juiz. É o juiz da competência temporal e da competência de local, que vai ser a Vara Federal de Brasília. Não importou. Ele fez pouco caso e tocou, instruiu o processo. O outro processo se referia ao sítio de Atibaia, certo? E que nós não vamos aqui entrar no mérito. Se quisesse entrar no mérito, poderíamos entrar, mas daí nós vamos fazer uma live de 5, 6 horas. Chata pra caramba. Longe. Né? Então, não vamos entrar no mérito. Também não tinha referência com a Petrobras o sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia, inclusive, era uma situação, eu tenho aqui as minhas anotações que eu fiz hoje para poder falar aqui com vocês. Tem fatos lá de 2012. São 7 vezes o artigo 327 do Código Penal, acumulado com o artigo 317, que seria de corrupção passiva. Tá? E depois 2 outros processos que, por conexão, acabavam tendo uma origem única, que era do Instituto Lula. Nenhum dos 3 tem a ver com a Petrobras.
Então, a defesa do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva diz o seguinte: está errado. Vocês estão errando no processo. É um erro crasso, é um erro básico. Tem que corrigir isso. Manda para a vara competente. Fizeram pouco caso, tocaram o processo. Quem é que erra? É a defesa do Lula? Não. Quem errou foi o juiz, foi o Estado, enquanto ente que tem que punir, fez a burrada. E agora tem que corrigir. Por quê? Porque o direito do Lula é o mesmo direito do pobre que passou na frente da tua casa com o saquinho nas costas. Ele tem direito de um julgamento imparcial. Imparcial, inclusive, em relação à sua origem. E aí, o ministro Fachin dá uma decisão lá, eu tenho a decisão aqui em tela no computador, ante o exposto, fundamento no artigo 192, caput, papapá, e fulmina os processos 50.46.512, o 50.21.365 e os outros dois lá do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. E fulmina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habeas corpus e 4 reclamações. E mais, fulmina um agravo de recurso extraordinário também envolvendo o processo. E aí eu vou fazer uma pergunta bem clara. Me responda, Alisson, o que tu acha que essa defesa era, que essa decisão do Fachin é pro Lula? Não. Essa decisão, nós conversamos no dia, né? E hoje está cada dia mais claro, e o Gilmar Mendes deu uma resposta no outro dia, né? Essa decisão, ela serve ao Moro, né? Porque ele cometeu crimes. Aliás, do ponto de vista de prova, né? Que entrando um pouquinho no mérito, embora a gente não se programou para isso, tem que entrar. Né? Mas há provas contra o Moro, né? Ainda que prova ilícita, ainda que consideremos o hackeamento das mensagens como ilícita. Mas tem todo o rol, depois nós vamos entrar no debate sobre o que o Gilmar Mendes levantou no seu voto. São 7 atitudes ilegais durante o processo que ele levanta no voto. Né? Acho que o Lewandowski levanta outras também. Sim. Antes do juiz. Né? Então, contra Moro, há prova. Né? Contra Lula, na minha modesta opinião, não há sequer imputação de crime, porque crime tem que ter indício suficiente de materialidade e autoria. Né? E não há em nenhum dos 3 processos... Aí, né? A ação penal ela tem que começar aí. Então, na minha opinião, inclusive, nós estávamos conversando antes, fora do ar, esse dispositivo da decisão do Fachin, que diz que tem que começar todos os atos decisórios. Então, tem que as denúncias, se forem apresentadas de novo, porque tem um detalhe aí. A Constituição garante, a Constituição é cidadã e escreveu os nossos direitos lá tantas vezes, mano. Por quê? É diferente a nossa história da história da Inglaterra, né? Porque tiveram que escrever, porque nós vínhamos de um regime social de arbítrio, nós vínhamos de uma ditadura onde delegado prendia, onde prefeito prendia, né? Onde qualquer pessoa com acesso ao Estado, né? Mandava prender os outros. Nem que fosse a paulada. Né? Nós tivemos casos em Soledade de prefeito prendendo gente e conduzindo a cavalo. É fato histórico. Né? Botando corda nas pessoas e levando até o paço municipal. O paço é o prédio da prefeitura, né? E prendendo. Então nós saímos de um regime desse e tivemos que escrever. Tem direito à garantia individual, tem direito ao habeas corpus, tem direito ao habeas data, né? Tem direito à casa, trabalho, né? Do artigo 6, daí pulamos do 5º para o 6º, né? Saúde, tivemos que botar, constitucionalizamos a questão do SUS, que coisa boa, né? Coisa boa, né? Que a gente constitucionalizou a questão do SUS, do acesso universal, né? Integral. E dentre essas garantias está lá juiz natural, juiz imparcial, promotor natural. Até gostaria que tu frisasse essa questão da promotoria, porque é uma ideia no Brasil, sobretudo de 16 para cá, que promotor tem que acusar. E eu já vi muitos processos que o promotor pede absolvição.
Se ele se convence que aquilo não há indício suficiente de materialidade e autoria, ou que aquilo não é crime. Nos processos do Lula tem até essa conclusão, poderia se chegar. Por exemplo, se o Lula tivesse ganho esse apartamento, não ganhou, não tem nada disso, tá? Mas vamos supor, vamos imaginar que tivesse ganho o apartamento em 2014, né? Em 2014 ele não é presidente. Se alguém quiser dar um presente para alguém, não havendo conexão, porque o crime de corrupção, passiva ou ativa, tem que ter uma ação, né, para ganhar determinada coisa. Né? E não há essa relação nos processos do Lula. Então eu gostaria de comentar sobre isso, juiz natural, promotor natural, e também sobre o tempo, a temporalidade, quando iniciou falando sobre isso, a temporalidade do direito, ou da justiça, ou de entregar a jurisdição, de dizer o direito, ele também pode produzir justiça ou injustiça. Né? Deixar a pessoa 20 anos num processo para depois absolvê-la também é algo injusto. Né? Extremamente injusto. Porque o processo penal ele é infamante pela sua própria natureza. Quer prova maior do que isso? Faz o seguinte: comete um ilícito banal, ameaça o teu vizinho. Eu sei que você que está nos ouvindo, eu sei que você odeia aquele vizinho xarope. Vai ali agora na janela e enche ele de desaforo. E ele vai lá e vai fazer uma ocorrência policial. Vai vir com um papelzinho achando que vai te prender. Ali não vai te prender, não te preocupa. Mas um dia vai chegar uma cartinha com um negócio da Poder Judiciário. Ou vai chegar e bater na tua porta e vai dizer o seguinte: olha, tu tem que ir lá no fórum tal dia, porque tem uma audiência de conciliação no JEC, Juizado Especial Criminal. Tu fica possesso, para não dizer outra palavra com P, tu fica possesso porque aquele camarada ele me levou pro fórum, pô. E você fica revoltado. Aí tu imagina um processo criminal que toma dimensões mundiais. Eu quero fazer aqui uma meia-culpa, inclusive, porque nós fizemos parte dessa divulgação. A dona Marisa, falecida esposa do presidente Lula, morreu respondendo a um processo. Que coisa pior do que isso? O presidente Lula teve, durante o período em que esteve preso, e qualquer pessoa que esteja presa tem o direito, pela lei de execuções penais, e inclusive pelos tratados internacionais de direitos humanos, de que ele tem um tratamento condigno. Ele teve um irmão que morreu e ele não pôde ver o irmão. Teve o irmão e teve o neto, né? E o irmão não deixaram, queriam levar o corpo. Morreu. Aí o pessoal é por obrigação do Estado custodiar o preso e levar ele até as efemérides, até o corpo do camarada, para ele poder se despedir, uma questão religiosa, uma questão moral, social, para chorar, para ter o seu luto. E aí queriam que pegasse o corpo do irmão do Lula, levasse para um pavilhão da aeronáutica e lá ele tivesse um contato que não podia ser fotografado. Estão mudando a regra do jogo para piorar a situação do cara. Por quê? Porque ele foi presidente da República? Não dá. Volto naquela frase: o pau que bateu no Chico tem que bater no Francisco. E não estava sendo assim. Então, até nós passamos a semana do Dia Internacional da Mulher. Eu quero dizer que eu fico muito triste de ver uma pessoa que não tinha mínimos indícios de participação delitiva em nada e que morreu respondendo um processo. Isso é muito triste. Isso é infamante por natureza. O Moro se negou, inclusive, a retirá-la do processo depois de falecida, né? Teve um despacho mantendo o processo. Até pouco tempo, e eu acompanho, por curiosidade, eu acompanho algumas situações do processo, e eu tive
isso ali de que essa informação de que ela respondia ainda um processo depois de morte. Depois de falecido. Bom, eu não posso mudar o meu discurso, que é do meu feitio, mas nós estávamos falando na prova ilícita contra o Moro. Até para poder entrar agora no segundo julgamento, que foi o julgamento que, digamos assim, capitaneado pela sexta turma, que é presidida pelo senhor Gilmar Mendes, que já tínhamos 2 ministros que já tinham votado, votou o ministro-presidente, que é o ministro Gilmar, votou o ministro Lewandowski e votaria em seguida o ministro Nunes Marques, que é agora indicado pelo governo Bolsonaro, como se os ministros fossem propriedade dos seus governos. Já que o Fachin é PT, o Fachin fez isso porque ele é PT. Ele é o cara mais contrário ao PT na Lava Jato que eu já vi em todas as decisões. Inclusive, Teori Zavascki, de saudosa memória, era mais brando com algumas ilegalidades que o Fachin passou a aceitar. Certo? O Fachin que tomou posse, daí logo em seguida ele estava na segunda turma e foi para a primeira turma e já virou relator da Lava Jato. Estranho, Tem alguns né? milagres que a nossa vã FIA não consegue interpretar. Pode ser que tenha sido aquilo ao qual alguns agnósticos justificam as suas coisas. O acaso. Né? Mas para um bom crente na democracia, ele tem as suas peculiaridades. Mas, enfim, eu espero que o processo contra o Moro tenha aquilo que eu peço para o processo do presidente Lula. Eu peço que ele seja julgado com isonomia, com imparcialidade. Sabe aqueles áudios que a gente ouviu a voz do senhor Deltan Dallagnol, tão reconhecida pelo Jornal Nacional, dizendo: ahá, uhu, o Fachin é nosso. O ministro do PT é nosso, Ministério Público. Então é o seguinte, que eles sejam julgados com isenção. E se a prova é ilícita, e foi ilícita, a prova que coletaram veio de hackers. E não pode ser assim. Então, assim, fulminem, pelo amor de Deus e as garantias constitucionais, fulminem a ação contra o Moro também. Porque é ilegal. Porque se a gente disser o seguinte, olha, prendam o Moro porque ele foi contrário ao processo do Lula e está aqui, ele falava com o promotor diariamente para ferrar o Lula. Eu vou dizer assim, não pode, a prova é ilícita. Está errado. Então, peguem ele, mas peguem de forma certa. Certo? E assim vai. As ilegalidades não podem justificar. A minha ilegalidade para te prender não pode justificar a tua para me... Daí não dá. Aí é 2 pesos, 2 medidas. Então, assim, agora vamos entrar o que houve com o Gilmar Mendes. O camarada que é visto como o demônio com a toga dentro do Estado brasileiro. Gilmar Mendes é um camarada que chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive, por algumas circunstâncias bem particulares. É um camarada que efetivamente entende muito de direito. Infelizmente, o último ministro que o Supremo Tribunal teve de conhecedor de direito processual penal e de direito penal se chamava Sepúlveda Pertence. Depois dele, botaram só civilista, constitucionalista, porque eles não estão nem aí com o processo penal. O processo penal é para, sei lá, é para a pata traseira da mosca que posou no cocô do cavalo do bandido. Né? Por quê? Porque o processo penal é o patinho feio do processo. É o patinho feio daquele que está à margem da lei. Então,
pouco se importa do processo penal. Mas a gente tem que ver que tudo passa pelo processo penal. As nossas atitudes diárias. Eu, se falar aqui mal do presidente, do ex-presidente, do ministro, eu estou cometendo crime. Posso até estar amparado pela exceção da verdade, mas estou cometendo crimes. E veio esse julgamento para julgar um segundo pedido da defesa do Lula, que era a imparcialidade do senhor Sérgio Moro. Aí eu pergunto para você que leu 2 parágrafozinhos de uma notícia de jornal, um jornal sério, não de fake news, não do Facebook ou do WhatsApp. Para você que ouviu um noticiário, seja ele de qualquer grande rede de televisão, e diga assim, ó, para ti, lá na tua íntima convicção, o Moro foi um bom juiz no processo do Lula? Mais do que isso, ele teve, e aí nós vamos pegar a prova ilícita lá para ilustrar o negócio. Ele teve contato com aqueles que acusavam. Mais do que isso, ele teve contato para fomentar a acusação e dizer, olha, fulano de tal vai fazer tal coisa. Investigar os advogados, grampear o telefone inclusive de um amigo pessoal, Dr. César Roberto Bittencourt, gaúcho, aqui de Cacique Doble, terra da minha esposa, da Keila. Grampear o telefone do advogado para saber o que eles iam fazer na defesa de um réu para já poder se prevenir e agir com um contraveneno. Isso é ampla defesa? Não é. Isso é bagunça processual. E isso é bom quando a gente está de um lado. Se a gente quer ganhar, se tem essa gana de ganhar. No caso, não. Ser próprio das ditaduras, né? Ser próprio das ditaduras. Vamos simplificar para o camarada que está nos ouvindo, Alisson, para ele entender. Uhum. Faz o seguinte, vai jogar um baralhinho hoje com a comadre e bota o teu filho atrás. E quando tu estiver jogando, ele vai lá e fica piscando e dizendo, ó, te cantando as cartas que ela tem. Essa foi a situação. Não dá, né? Esse juízo é imparcial, esse jogo, processo penal é jogo. Esse jogo está correto? Os dois têm a mesma força? Não tem. Então está errado. E aí vem o ministro Gilmar Mendes e com frases de muito efeito. Bota lá, essa é a maior... ele usou uma frase própria lá, mas é a maior injustiça processual, exatamente processual de toda a história do Brasil. E aí nós vamos se calar a isso? Bom, se hoje eu sou contra o Lula, tudo bem, para mim está sendo vitória punir o camarada. Mas e quando essa injustiça bater na minha porta, eu vou gostar? Quando o juiz for parcial contra o meu filho, contra a minha filha, contra o meu pai, contra o meu irmão, não dá para engolir. E aí nós temos que ter o que tu falou, o juiz natural, o juiz com competência de território, de lugar, de tempo, e acima de tudo um juiz que não tenha, como se diz lá, aconselhado as partes. Um juiz que não esteja soprando as cartas que o teu adversário tem, que não esteja instruindo o promotor, que não é promotor de acusação, é promotor de justiça. Se tiver que pedir absolvição, ele tem que pedir. E eu já vi inúmeros pedirem. Aqui, inclusive, promotores que concordam com as teses da defesa no momento que vê que a tese jurídica é correta. Isso é justiça. Isso é chegar no meio termo e dizer, olha, é por aqui que nós temos que andar. Até muitas vezes soltando pessoas que têm que se punir, mas que não chegou a um elemento de convicção da prova penal.
da condenação do camarada. E aí, o ministro Deixa eu dar uma Marques ilustrada aí, pediu isso. essa questão do voto do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, as pessoas podem ter crítica que tiver, mas de direito ele entende, né? E ele começa o voto como o Marco citando Aurélio uma coisa Melo. que eu gostaria que tu comentasse. A condução coercitiva, porque isso aí dá problema até hoje para quem advoga, né? Tu advoga mais crime, eu advogo menos no crime, mas eu advogo também. Né? O cara que não está nem sendo investigado diria, não, é impossível a polícia bater às 6 horas da manhã na tua casa. Antes daquela condução coercitiva, a gente diria isso, né? Hoje a gente tem dificuldade para dizer, né? Dizer, não sei o que pode acontecer contigo, né? E tem uma coisa que eu estava falando da parcialidade do Moro, está no voto do Gilmar Mendes na penúltima folha, na antepenúltima folha, que é uma fala de uma promotora chamada Monique. E essa prova ilícita, pessoal, é o seguinte, a prova ilícita ela não serve para condenar, a menos que ela tenha sido obtida na legítima defesa de outrem. Se alguém quisesse defender o Lula e utilizou desse recurso, aí até ela pode ser validada. Mas ela é ilícita porque ela iniciou com um crime. Tá? Agora, para proteger, se alguém está sendo acusado de um crime, e se descobre ainda que de forma ilícita, que não foi aquela pessoa que matou a pessoa acusada pode usar aquilo para se defender. Então, é tranquilo a defesa do Lula usar por isso que está usando, por estar no voto do ministro. Se isso vai poder ser usado para condenar o Moro, aí vai ter outra discussão, com a garantia do devido processo legal, garantia do devido natural, garantia de imparcialidade, garantia da ampla defesa do contraditório, etc. Eu só queria aqui, para continuar no teu raciocínio sobre o Ministério Público e tal. Essa promotora diz, Moro é inquisitivo, só manda para o Ministério Público quando quer corroborar as suas ideias. Decide sem pedido do MP, várias vezes. E respeitosamente, o Ministério Público do Paraná sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela Lava Jato. Sim. Bueno? Então tu tem agente público investido em cargo público, sabendo que está cometendo ilegalidade contra cidadão brasileiro. Não importa se é o Lula. Isso é crime. Porque teve outros, né? Não interessa. Né? É uma formação de quadrilha isso, não tem outro nome. E isso é crime, é isso que eu digo. Isso é crime. São pessoas que se reuniram para o cometimento de crimes inclusive contra a ordem pública, certo? E que poderiam ser responsabilizados. Sabe como é que acabou essa responsabilização? Com aquele voto monocrático do ministro Fachin, que eu digo que não é para o Lula, é para eles. É para Carmen Lúcia, que durante a sua... de forma menor, mas para a ministra Carmen Lúcia, que durante a instrução do processo permitiu, de forma sabida, a ilegalidade de seguir. Então, quer dizer, o cometimento de crimes também dentro da esfera pública, dentro do ente público, investido de Estado, vestido de toga, cometendo crimes contra o cidadão comum. Então, o voto do ministro Fachin é isso. É uma situação, é uma sinuca de bico. Eu vou ter que não absolver, eu vou ter que tirar, nesse momento, a responsabilização do Lula, eu vou ter que torná-lo elegível novamente, porque ele não tem condenação que o impeça em segundo grau, mas eu consigo defender aquilo que é o meu objetivo, proteger o senhor Sérgio Moro de uma responsabilização que, inclusive, era tão visível que ele já está nos Estados norte-americanos, defendendo hoje os interesses de uma empresa privada que administra as questões de uma outra empresa que estava vinculada à Lava Jato, que era a empresa Odebrecht. Ou seja... Essa questão aí, até gostaria que tu ampliasse um pouco essa discussão aí, para as pessoas entenderem melhor, vamos dizer assim. O Fachin, ao anular os processos, há um entendimento de que as ilegalidades são nulas, portanto,
não haveria crime do Moro e dos agentes Deltan Dallagnol e etc. Né? Por isso que a sentença protege mais o Moro e a Lava Jato do que o Lula ou qualquer outro investigado. Não deixa morrer a Lava Jato. Mas tem outras coisas que são, inclusive, independem do processo do Lula. Por exemplo, a pactuação sem o aval do Ministério da Justiça, e aí entra um pouco de onde o Moro está hoje, por que ele está lá e como é que ele chegou lá, nessa empresa que administra outras empresas que ele quebrou, né, através da Lava Jato, que não precisava ter quebrado. Tem que combater corrupção é uma coisa, quebrar empresas que estavam disputando o mercado no mundo inteiro de uma burrice que nenhum outro estado no mundo fez. Né? Quando tentam destruir as grandes petrolíferas de outros países que têm petróleo, eles se protegem, fazem guerras para defender o seu petróleo, não entregam o seu petróleo como nós estamos fazendo. Né? Mas houve colaboração, me parece que já há provas lícitas em relação a isso, com o Departamento de Estado americano, com a Suíça. Não sei se tu está por dentro disso, e sobre isso são provas lícitas. Né? E aí o Moro pode sim, ele e quem protagonizou isso, serem punidos, porque inclusive é crime de lesa pátria, crime de crime contra a economia do país. Crime de responsabilidade direto. Tu citaste as petrolíferas. A gente tem pelo menos aí quem é nascido na final da década de 70, início da década de 80, lembra que nós tínhamos muitos postos da Texaco, chamada aqui no Brasil a brasileirada de Texaco. A Texaco sumiu do Brasil por uma questão de protecionismo, certo? No momento em que ela se viu ameaçada e que ela viu que ela tinha que se submeter a regramentos de uma empresa pública forte, coesa dentro do Estado, que era a Petrobras, ela não se submeteu e tentou romper uma barreira. Houve o protecionismo estatal, porque tem que haver. Afinal de contas, desde Vargas, passando por todo o período de ditadura militar, passando pelos governos democráticos, nós tínhamos uma ideia: o petróleo é nosso. É nosso. E nós não podemos quebrar, porque nós temos duas chances: ou comer um ovo todo dia, ou fazer uma canja da galinha. Só que se a gente fizer a canja da galinha, amanhã não tem ovo, filho. Simples assim. E o que acabou acontecendo diretamente por ações judiciais, ações de Estado, cometidas pelo juiz da causa, que seria o juiz na época, Sérgio Moro, sim, crimes de responsabilidade, porque não deu a chance normal do processo de que as empresas seguissem a sua vida empresarial. Tu não prende empresa, tu não prende CNPJ, tu prende pessoa física. Bom, existe a criminalização da pessoa jurídica, sim, mas tu não pode prender um CNPJ, tu não pode prender a sede da empresa. Tu tem que gerar um tipo de criminalização para a empresa, que seja devolução de valores corrigidos, juros, punir a empresa é punir ela financeiramente, mas não estrangular ela, não matar ela, não impedir ela de te pagar. E foi isso que foi feito pela Lava Jato. E estranhamente, não tão estranho assim, mas estranhamente, hoje, o então juiz Sérgio Moro vai, e nós sabíamos todos que ele iria para o Ministério da Justiça e depois seguiria no mesmo, na mesma carreira do brilhante Paulo Brossard de Souza Pinto para o STF. Fazer uma carreira bonita. Já estava tudo articulado. Estava prontinho, estava pavimentado. Só que ele não contava nesse jogo complicadíssimo de pôquer, que é o poder, que tinha um jogador que era categoricamente louco. E, simplesmente, quando não foi cumprido aquilo que era desejo dele,
de plano de poder, ele simplesmente virou os arreios com o Moro. E agora tu tá fora. E aí tu perdeu todas as garantias da magistratura, que não são poucas. É bom pra caramba ser juiz federal. Tá? Tem uma série de garantias. Aí o camarada saiu da judicatura, foi para um ministério que não dava para ele aquilo que se chama de vitaliciedade, ou seja, vou receber esse meu saláriozinho aqui, esse meu amigo salário, até o final da minha vida. E aí isso cortou. E ele tinha daí a vitaliciedade garantida no Supremo Tribunal Federal. Acredito que não agora na aposentadoria do Celso de Mello, que entrou o Nunes Marques, mas provavelmente na próxima, que seria a aposentadoria do Marco Aurélio Mello, o mais antigo dos ministros do Supremo, a quem eu sempre rendo uma homenagem, porque é um conhecedor do direito fantástico. E aí o Marco Aurélio Mello se aposentando, e se aposenta neste ano agora, teríamos ministro Sérgio Moro. E aí sim, ele voltava para aquela cama feita da vitaliciedade. Só que não deu. E aí ele teve que buscar um outro jeito. E esse aí ele tá lá. Foi agora fazer a canja da carcaça da galinha, que ele mesmo deixou os vermes comer. Nós tínhamos uma galinha bonita, gorda, que botava ovo todo dia, e nós não quisemos mais o ovo. Aí nós matamos a galinha, mas ao invés de fazermos aquela canja que eu falava antes, a gente deixou a galinha ser putrefada aos vermes. E hoje sobrou uma carcaça, a qual o Moro está fazendo uma boa de uma sopa, porque essa galinha... Sim. Do ponto de vista financeiro, ele tá bem. Né? Não, financeiro sim, mas eu digo... Mas do ponto de vista de disputa de poder... De poder, ele deixou de ser ministro do Supremo. Mas tu sabe que, historicamente não é novidade. Os articuladores de golpe... O Brasil, como diz a Dilma tem uma fala muito... Porque ela tem esse histórico do velho PTB, né? No Brasil, a regra era o golpe. Inclusive, me permite uma fala até mais política nesse sentido. As pessoas que acusam, e também é uma tradição brasileira culpar muito as vítimas. Não, o PT é culpado do golpe porque errou aqui, porque errou ali. É como se a mulher fosse culpada do estupro porque estava de saia, né? É uma coisa assim absurda. No Brasil tem-se essa... É a inversão dos valores. É uma inversão total. Então, o João Goulart era culpado do golpe que deram nele? Não, não era. Né? Mas quem deu o golpe, por exemplo, lá o Lacerda, foi descartado pelo golpe em seguida. O Aécio foi cuspido pelo golpe em seguida. Né? O Moro está sendo cuspido em seguida. E se eles puderem descartar o Bolsonaro, que também, na minha opinião, não é a engrenagem principal do golpe, a engrenagem principal do golpe é tirar o petróleo do Brasil. Esse cidadão que virou presidente, ele é só um joguete. Pode também ser descartado. Pode ser descartado a qualquer momento por eles mesmos. Massa de manobra. Exato. A realidade é essa. Então, embora a regra seja o golpe, os articuladores de golpe, eles são cuspidos fora do processo, tão logo o golpe se dá. Né? Inclusive lá quando deram o golpe no Getúlio, o gesto do Getúlio de se matar foi um gesto político. O Getúlio, para quem não acompanhou, nós não acompanhamos, estudamos, né? O Getúlio estava com baixa popularidade, vamos dizer assim, né? Embora tinha feito a campanha Petróleo é Nosso, já com uma ideia, já com a fundação da Petrobras, mas em 54 ali ele estava com baixa popularidade. Quando ele se dá o tiro, a população entende o recado. Olha, né? O Getúlio tinha razão. Estamos errando. E aí inverte o jogo. E ele já tinha dado a carta para o João Goulart. Né? Então ele fez todo um trabalho político. E quem faz política morre fazendo política. Né? O caso do Getúlio, o caso do Brizola. Né?
o Jango foi assim, enfim. Todos, né? Que são políticos renomados no país sempre fizeram, pô, acertando ou errando, mas às vezes não. A gente não para de fazer política. Todo cidadão é político, né? Agora, tu imagina quem chega num cargo desse, né? Numa situação dessas, como chegou Getúlio, o Jango, o Lula, né? Eles estão fazendo política, obviamente. Eu não sei, Leite, se tem alguma pergunta, porque a gente não enxerga aqui. Se tiver alguma que tu quiser que a gente leia, ou se tem aí no teu, mano, se quiser responder, a gente está aberto a perguntas, curtam, compartilhem. Eu vou falar aqui quem está conosco nessa live, né? O Informativo Regional, o Portal Clique, Portal, perdi aqui agora o nome, tio. Enfim, todos que estão nos acompanhando para curtir, compartilhar, perguntar. Manuel, se tu quiser, eu anotei algumas coisas aqui do voto do Gilmar ainda. Se a gente quiser continuar nessa questão, eu também quero te perguntar sobre a situação da pandemia, o que tu pensa, na questão nacional, como é que tu vê o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, né? Mas eu só vou relembrar alguma coisa que, se tu quiser, dar uma pontuada. O Gilmar relatou 7 itens aqui que demonstram, segundo ele, a parcialidade do Moro. A primeira, a condução coercitiva. Essa chega a ser nojenta, para não dizer outra situação, chega a ser nojenta. Porque tu imagina a seguinte situação, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo agora. Você está em casa, você nunca foi intimado a depor na polícia, você não tem... Você até sabe de algum crime. Tu sabe, olha, tem tal coisa, eu estou sabendo. Aí, sem mais nem menos, chega a polícia na tua casa, te pega e te leva para depor. Primeiro, sim. Aí vem aquele camarada, mas se eu não devo, eu não temo. Tem que temer sim, porque daqui a pouco vão te imputar um crime que tu não deve, que tu só sabe. Exato. E aí tu vai querer responder. Ou que tu nem sabe, né? Sabendo. Acontece. Ou às vezes nem sabe. Ou então, nem sabe, né? Porque imputar o crime a outra é... A condução coercitiva é nojenta em todos os aspectos, porque tem a forma legal de se fazer. Intima o cidadão, diz para ele, olha, tu tem o direito de permanecer calado porque tu vai depor na condição de investigado. Não, tu está depondo na condição de testemunha, tu tem a obrigação de falar a verdade. Isso é direito. Isso é para todos. Mas eles, e quando é para todos, o que eles queriam, no caso do Lula, o que eles queriam era humilhação, né? Para poder daí fazer as outras barbaridades. Né? Porque na mente do cidadão algema, comum, que eu sempre falo, né? Foi preso, fez alguma coisa. E assim, ó, o estigma da algema nos remete àquela questão de posse da escravatura. Aquela situação, olha, eu hoje sou o teu dono, eu te levo para onde eu quiser. E aí nós vamos entrar numa dialética que perde um pouco do nosso foco. Mas tinha essa relação de mostrar... Bom, só repetindo aqui, estamos com o Portal Soledade News, Portal Fortaleza dos Valos News, Informativo Regional, Jornal Informativo Regional, mais a página Alisson Ferronato, o perfil do Manuel Pedro e tantos outros aí que devem estar curtindo e compartilhando. Leite, se tiver comentário aí para a gente ler, pode puxar. Só vou citar aqui mais alguns se tu quiser comentar também. O sigilo telefônico de familiares do Lula e de advogados. De advogados, então, gente, pelo amor de Deus, né? A divulgação ilegal dos áudios, no caso, o áudio mais famoso, a questão da Dilma e do Lula. A atuação para impedir a soltura, que ele estava de férias, gente, e está provado, ele atuou para impedir a soltura, né? Ele não tinha nada que ver com ele, aquela soltura do Rogério Fabrício. Fizeram o camarada correr, seja a decisão válida ou não, correu de volta. Fizeram o camarada correr e cá para nós, tirar o cara das férias deve ser uma situação, para não dizer outra palavra, broxante.
Acabaram A com a divulgação, ele cita a divulgação daquela delação do Palocci que não foi homologada, Não tinha sido que homologado. foi uma semana antes da eleição, na qual impediram o Aquilo Lula ali de dar mostrou entrevista. o viés político da decisão. Aquilo ali, ao meu ver, foi a demonstração clara e latente de que tinha um objetivo político na decisão jurídica. E aí é aquilo que o próprio ministro Fachin falou. No momento em que nós tivermos essa incoerência de, além de não sermos imparciais, sermos partidários, bom, aí acabou a justiça, aí não tem mais processo, aí não precisa a papelada toda. Aí então rasga tudo e diz, olha, eu te condeno à prisão perpétua e encerra por aí. Exato, essa questão do devido processo legal, o Cacai fala isso, que é teu amigo, né? Grande figura. Que as pessoas, quando é com os outros, elas não entendem o que é devido processo legal. Mas quando é com eles, primeira coisa que o cliente chega e fala para nós, mano, qual é? Assim, não digo que seja sempre a primeira, mas sempre tá. Eu falo pro juiz, eles não te dizem isso, eu explico para ele o que aconteceu. Sim. Né? E muitas deixa vezes para mim que eu falo, doutor. De né? se defender. Porque a pessoa tem esse instinto de querer, né? Mas daí se tu chega lá e as cartinhas já estão dadas, como é que tu faz isso? Né? E aí, como é que fica para te explicar para esse teu cliente que te contrata, que te dá a vida dele? A vida dele está entregue nas mãos de uma pessoa chamada advogado, que vai lá lutar pela liberdade, pela vida do camarada. E aí, mas esse cara não está fazendo nada, esse cara é um vacilão, esse cara é um bosta, para não dizer outra coisa. Camarada, ele não faz nada, ele não vai me tirar da cadeia, ele não está conseguindo convencer o juiz de que eu sou inocente, o juiz é uma pessoa, ele não convence o juiz que vacilão é esse cara. Não. Exato. É que aí é que entra o devido processo legal, a regra do jogo. A gente sabe quando tem que baixar a carta, a gente sabe qual é a movimentação da peça no xadrez, a gente sabe que quando a pecinha chega no outro lado na dama, vira dama, pode comer outra peça assim, assim. Essa é a regra do jogo. Se essa regra do jogo muda quando é para me beneficiar e muda quando é para me prejudicar, então o jogo não é justo. E se o jogo não é justo, eu não quero jogar. Porque daí não me interessa jogar. Vou dar uma dicasinha cultural. O 7 de Chicago, não sei se tu já assistiu o filme. Não. O 7 de Chicago. É um filme americano muito bom. De 7 pessoas que foram condenadas no primeiro processo que se considerou processo político. Né? Lawfare. Um lawfare. Né? Que eles chegaram à conclusão que eles serem absolvidos naquele processo era impossível, porque o juiz já estava, né, já estava convencido antes do jogo, vamos dizer assim. Mas, Manuel, eu acho que a gente fez foi um grande marco, né, da criminalidade no mundo. Sim. Na história do mundo. Quero te perguntar da política geral. Né? Acho que não sei se tiver alguma pergunta aí sobre os processos do Lula especificamente. E acho que também tu já pode, dentro desse processo político, agora o Lula candidato, ou podendo ser candidato, já alterou nessa semana todo o quadro político. Né? O Bolsonaro já usou máscara, já passou a lutar pela vacina, já mudou tudo. Né? Já mudou a correlação de força do país. Mudou muito. Muita gente que até então não lembrava mais que era do PT voltou. Começou a se lembrar, né? Opa, né? Então mudou bastante coisa, né? Nessa situação. Eu queria, numa pergunta, que tu entrasse nas duas coisas. Tu acha que tem alguma possibilidade de alteração nessa questão do Lula poder ser candidato? Não se ele vai ser. Se vai ser, acho que ainda depende de uma questão do tempo aí, né? Acho que ele deve ser, a minha opinião, mas se ele vai poder ser, ou seja, não vai ter nenhuma reviravolta nessas decisões,
né? E aí tu já linka com essas alterações e se fez bem para o Brasil ele poder ser candidato, como é que tu vê o governo federal, o enfrentamento da pandemia, enfim, livre aí para te falar sobre essas Vamos questões lá. mais amplas do país. Perfeito. Juridicamente, hoje, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem devolvidos os seus direitos políticos. Por quê? Porque não tem condenação em segundo grau. Certo? Aí o pessoal, inclusive uma fala do próprio presidente, diz assim, eu quero ver isso, porque foi uma decisão do Fachin, do Fachin comunista, porque tem o Fachin comunista, tem o Fachin ultradireitista, né? Mas vamos lá, o Fachin comunista deu o primeiro habeas corpus que foi concedido em sede monocrática e que, se for para a Câmara de Direito Criminal, a turma de Direito Criminal do STF, estou louco para ver o ministro Gilmar Mendes nesse julgamento. Porque assim, ó, ele só vai para a decisão monocrática, só vai para o colegiado através do regimento interno do STF, se for por solicitação do Ministério Público Federal, do seu procurador-geral. Aí eu vou perguntar para aquele ouvinte que já entendeu, que já sacou que a decisão não é para o Lula, é para o Moro. Será que eles vão pedir e vão arriscar aquilo que já está pronto, que é a blindagem do Moro? Acho que não. Mas mesmo assim, eu gosto de jogar e eu quero arriscar. Vai para uma turma onde, entre outras, está uma outra pessoa que, ao meu ver, também se blinda de algumas irregularidades. Seria a ministra Carmen Lúcia. Não de forma criminosa, mas tem algumas questões e algumas decisões que poderia se ponderar. Será que ela vai apontar o revólver como fez Getúlio Vargas para próprio peito? Acredito que não. Então, dificilmente a decisão monocrática do ministro Fachin vai ter uma alteração. E ela, por si só, permite, né, o Lula de ser candidato, porque ele não foi absolvido. Vamos deixar bem claro. Absolver o Lula, que horror absolver. Não absolveram o Lula. Só disseram que agora, lá em Curitiba, não é onde tem que julgar. O Moro não tem que julgar. Quem tem que julgar é o juiz da Vara Federal de Brasília. Então vai o processo para lá e ele vai ser julgado novamente. O processo vai correr novamente. Inclusive o recebimento ou não da denúncia, né? Acho que esse é um detalhe importante. Inclusive o recebimento ou não das denúncias. Pode não ser recebida a denúncia, mas pode ser que a denúncia, ao ser recebida, esteja prescrita. Ou seja, também não vai ter punibilidade, mas se ela passar dessa esfera de admissibilidade e for julgada e condenarem novamente o Lula e ele for recorrer e lá no TRF do Distrito Federal ele for condenado novamente, ele vai se tornar inelegível por causa da chamada lei da ficha limpa. Agora, com o devido processo legal, eu acho difícil, por questão, inclusive, de tempo, de que na próxima eleição, que nós estamos aí 1 ano e 8 meses, que isso aconteça. Já vi acontecer num processo muito singular, do processo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, onde o TRF desse mesmo cidadão acelerou de uma forma absurda o processo dele. Mas eu acredito que não vai ser tão louca essa situação a ponto de fazerem um processo correr de uma forma tão fora da normalidade. Acho que esse processo, ele agora, se for aceita a denúncia, ele vai ter, inclusive, a fiscalização dos próprios cidadãos, que precisam fiscalizar esse processo como um modelo para aquele processo que eu quero ter se eu for acusado de alguma coisa. Eu também acho, não há condição, eu compartilho, acho que não, primeiro é que eu acho que não iria acontecer uma decisão dessa do Fachin se fosse para ela ser derrubada. Acho que ele não iria dar para ela ser derrubada. Acho que o Gilmar Mendes também já deve saber que ganha essa questão da parcialidade do Moro, porque senão também ele não teria
chamado imediatamente, não, para isso aí, porque na verdade ele não disse com essas palavras, mas ele, para aí, Faquinha, isso aí tu tá, né, tu tá tirando E o Moro penso que aqui e tal, tu tá querendo um a acordo análise. tácito, mas tu não combinou com ninguém. Oi? Exato. Não combinei com o rei, né? Não, mas eu acho que assim, É, inclusive o voto do ministro Nunes Marques, a quem eu tive acesso, inclusive em algumas decisões do TRF, do tribunal que ele julgava ad quem, o tribunal onde ele participava dos julgamentos lá em Brasília, é um ministro de muita cultura jurídica, o Nunes Marques. É um camarada que tem muito conhecimento, inclusive, de algumas questões constitucionais aplicadas ao processo penal. que bom. E acredito, até pesquisei a situação dele, porque tive, no segundo dia de que ele estava como ministro, nós tivemos um sorteio de um habeas corpus que caiu para ele. E acredito que ele tenha esse conhecimento jurídico para administrar essa maioria, que pode, inclusive, aumentar no momento em que a ministra Carmen Lúcia e o ministro Fachin já manifestaram ânimo de refazer os seus votos. Né? Então, Eu também acho, pode haver uma compartilho mudança. contigo e acho que não há aquela condição que eles fizeram, aquele clima que a Lava Jato criou, que o Moro criou, desde a condução coercitiva e tal, para poder fazer um processo sem o devido processo legal, sem a ampla defesa, sem o contraditório, ele não está presente neste momento. Né? Então, acho que não vai ser fácil assim, até para um tribunal regional, por exemplo, passar 200 processos na frente para julgar. Né? Então, eu acho Exato, que não há exatamente. essa Criar uma condição, e aí é política mesmo, né? A sociedade tolerar esse tipo de julgamento, acho que não. Acho que de é. arbitrariedade. Né? Acho que não há condição, porque é só num momento de estresse mesmo para a população concordar. E vamos combinar, foi uma das maiores, esses últimos 4 anos, foi uma das maiores aberrações jurídicas e políticas da história do Brasil, porque a gente chegou a coisas piores do que a ditadura militar. A ditadura militar levou o Lula, por exemplo, no velório da mãe dele. Né? A ditadura Eu vi militar. uma frase, uma frase do Gilmar Mendes, dizia que o que aconteceu nos processos da Lava Jato, e especificamente nos processos do Lula, eram de deixar frade de pedra corado. E ele Essa foi a dizia frase. e ele tem umas tiradas interessantes, o ó do Borogodó e tal, mas ele teve uma outra frase que ele disse que nenhuma ditadura fez o que havia sido feito no processo do Lula, porque eles não tinham imaginado a possibilidade de fazer isso. Talvez aquele inquérito lá do Galeão contra o Getúlio chegasse nisso. Mas não chegou, porque daí o Getúlio acabou Não se chegou matando, né? porque ele... Né? Talvez chegasse nisso. Mas bem, Manuel, nós já estamos com 1h13 aí. Passa o tempo. Queria que tu falasse da conjuntura política mesmo, que tu gosta de política, eu gosto de política, a sociedade é política, né? E o pessoal Enfim, como é que faz depois? até porque quer ouvir essa opinião política. E eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu até falava, durante a manhã, nós estávamos na delegacia de polícia e eu conversava com algumas pessoas sobre qual é o reflexo do Lula candidato. Bom, o reflexo do Lula candidato é a mudança de uma conjectura e, inclusive, a mudança de algum tipo de... para não dizer de uma mudança estrutural, mas uma mudança de comportamento dos seus adversários. Primeiro, do seu adversário precípuo, que é o presidente atual, certo? Ele já mudou de figura, certo? Existe uma coisa boa para o atual presidente, a vinda do presidente Lula para o debate político, porque ele vai ter uma vitrine para tirar suas pedras. Agora, a vitrine do presidente Bolsonaro é atirar pedra no Lula
e no lulopetismo, enquanto de contrapasso vai ser a oposição a tirar pedra no atual governo, certo? Que peca em muitos setores, que aí não precisa ser, a gente tem que ser minimamente inteligente e esforçado para ver que está ruim, certo? Mas nós temos uma outra situação, que além de criar essa polarização, né, nós temos de um lado uma ultradireita que não se divide e uma esquerda que ainda está juntando os seus cabos, está fazendo a sua meia-culpa, está reequalizando a sua situação. E um centrão que sempre teve como uma barata tonta e gorda em busca do melhor cano onde possa se esconder. Certo? A esquerda ainda está muito dividida. E nós vemos aí que nós temos Guilherme Boulos, que apesar do respeito que tem para com o presidente Lula, tem essa intenção pessoal de ser o grande representante da extrema esquerda. E que pode não vir num primeiro turno a apoiar de primeira. Sim. Temos um Ciro Gomes, que é um camarada inteligentíssimo, culto, difícil de voto, complicado de voto, já disputou 2 eleições presidenciais. Gostaria de ver ele desempenhando mais o papel de estadista, mas ele tem... Tá? E internamente o PT também vai ter que se estruturar, até porque daqui a pouco não será o Lula o candidato à presidência. Né? Mas não brinquem com ele. É um homem que tem um peso político fora do comum, uma representatividade importantíssima, uma militância coesa, e é importante ter isso, porque ele efetivamente tem lado e tem partido. Com o Lula a gente não tem surpresa. Não tem surpresa. Ele tem lado, tem coerência nas questões oriundas do partido. Então, vamos lá. Na questão... Vamos pegar uma questão qualquer, na questão armamentista. Ele é contra o armamento do cidadão. Discordamos frontalmente nessa situação. Certo? Também discordo da maneira como está sendo tocado a questão armamentista pelo atual governo. Não concordo também com a liberação geral. Acho que tem que se haver um controle diferenciado, mas não um estancamento, um corte, né, da questão armamentista. Mas tem lado, nós não temos surpresas com ele. E o respeito internacional que o Lula tem é grande, né? É como na África do Sul o Nelson Mandela. Passou um tempo no cárcere, voltou para ser presidente. Não há como se descartar essa hipótese de que ele possa, em um futuro bem próximo, se tornar o novo presidente do Brasil. Isso vai depender muito de como vão ser tocados, mas hoje ele é um cara que joga. Entrou para o jogo. E entrando para o jogo, tem peso e é perigoso. Exato. O que eu pude sentir do Lula nessa semana, especialmente no discurso dele, e algumas manifestações, inclusive do próprio Rodrigo Maia, eu acho que o Lula vai ser um candidato do centro para a esquerda, não vai ser um candidato da esquerda, vai ser um candidato da democracia, como já foi. É claro que isso tem... Naquela primeira eleição que disputou com o Collor, ele era um representante da esquerda, um representante do sindicalismo 89. pleno. Isso. 89. Tinha inclusive um programa mais arrojado, mais... né? Um programa 2002. Depois ele foi um social-democrata. Isso. E o
Lula tem, para ver como o Brasil, na minha modesta opinião, o Brasil é muito radical e intolerante, né? Essa direita brasileira, que não dá para comparar com a direita europeia, por exemplo, onde a social-democracia, para eles é normal. Aqui, política pública, os caras te chamam de comunista. Né? Lá Não, tem política pública para pequeno agricultor, tem política pública de renda mínima, e em estados capitalistas. Vai comparar, né, os preceitos que são tocados pelo PSL, enfim, com aquilo que foi apresentado, por exemplo, na França. Vamos pegar o auge do ultradireitismo com Jean-Marie Le Pen. Não tem comparação. O Jean-Marie Le Pen se borraria de medo da direita brasileira. Da esquerda do PSL. Da esquerda do PSL. Mas, enfim, então eu compreendo hoje o Lula como um candidato de centro-esquerda, porque do ponto de vista de uma esquerda social-democrata. Né? E acho que é esse o papel que ele tem que jogar. Apesar de, claro, eu gostaria de algo mais assim, defesa da reforma agrária, defesa do imposto sobre grandes fortunas. Eu gostaria que entrasse, né, essas questões pelo menos em pauta. Mas eu acho que está mais em pauta no Brasil hoje, essas questões que estamos falando hoje, de garantia do cidadão, a democracia formal, inclusive. Eu lembro que nós estávamos nós estávamos na faculdade na mesma época e a gente debatia conceitos de democracia formal, se é só o voto, se não é, se é a gente ter casa, trabalho, comida, renda, transporte, saúde. Né? Isso que a gente debatia. O que faz uma sociedade verdadeiramente democrática? Só poder votar? Né? Não, e nós hoje temos que estar debatendo. Não, o Estado vai até aqui, não vai, né? Não vai até lá, tem que ter ou não políticas públicas para atender as camadas mais pobres ou não. Então, eu acho que o Lula, mantendo esta linha, eu acho que ele será o candidato. Ele tem que fazer esse lance de não ser o candidato atual agora, para poder até construir, até valorizar possíveis aliados. E eu acho que a força dele é muito grande. Eu acho que, inclusive, a esquerda, teve um debate dentro da esquerda, se era correto ficar chamando o Lula livre ou não, né? Dizia que estava defendendo bandidos, alguns setores da... Cara, o cara vira candidato num dia, no outro dia ele faz um discurso. Ele é a pessoa mais falada no Brasil, né? E hoje sai pesquisa, ele está 8 pontos na frente no segundo turno. Tipo, não tem como tu desprezar, não se constrói uma liderança assim de um dia para o outro, né? Não pode. Quem tem um trunfo desses não pode jogar com outros, né? Não tem. É algo muito, muito forte. Ninguém despreza uma liderança assim, né? Não, inclusive a própria direita não submete a uma, digamos assim, a inexistência dele. Não. Teme a existência. Teme a existência. Mas, bueno, meu velho, eu quero te agradecer muito pela companhia, pelo debate, tá? Temos muita gente ali nos elogiando, eu não consigo ver tudo, tá, gente? E às vezes eu vejo ali, daí não tá na hora de eu falar, depois eu não consigo ver aqui, mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, te agradecer muito, mano, tá? Pela postura, pelo debate, pela amizade sempre, né? Gostaria que tu desse mais uma palavra sobre o que tu entender é importante, né? E aí a gente encerra porque já estamos com 1h23 minutos. Curta e compartilha aí, pessoal, para as pessoas poderem chegar mais longe da nossa mensagem. Vai lá, meu Exatamente. Eu acho que assim, ó, Alisson, nós falamos sobre o processo do Lula, sobre o processo que a gente gostaria de ter para a gente, sobre democracia, nós falamos sobre política, nós não pudemos ainda tocar sobre economia, embora falamos na social-democracia, mas acima de tudo, nós tocamos numa questão básica. O que eu pretendo para mim? O que eu quero para mim de garantias? Eu quero que o outro lado, o meu inimigo, tenha poderes amplos para poder fazer o que bem entender de mim? Ou eu quero ter poderes plenos para fazer do meu inimigo o que eu bem entender? Bom, então nós não estamos vivendo numa democracia. E nós já passamos por momentos em que não tivemos democracia. Foi ruim, foi arbitrário. Então, eu acho que assim, ó, nós temos que lutar, sim, por esse direito, que eu defenda o direito
de que qualquer outra pessoa possa ser contra mim e não seja perseguida. Eu quero ter o direito de poder falar e de não ser perseguido por aquilo que eu falo. Eu gostaria, nesse momento, não ter um violão aqui. Sabe que já fui político, sou advogado, mas o meu sonho mesmo é a música. E aí, se tiver por perto aí, puxa o violão aí, termina com a música aí. Não tenho, tá longe até. Mas eu gostaria de pegar e dizer assim, ó, como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, e atordoado eu permaneço atento. Na arquibancada e para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Essa canção que foi fantástica do Chico, que pôde trazer e que pôde passar pela ditadura e perpassar pelo tempo, cara, é aquilo que eu quero. Eu não quero ver monstro nessa nossa lagoa. Nosso Brasil é muito grande, muito próspero, muito rico e muito bonito. O nosso povo brasileiro, ele é muito pleno, é muito ordeiro para a gente estar brigando entre PSL e PT. Vamos nos unir, quem sabe, para que seja quem for o nosso governante, para que ele vá pelo caminho da retidão, da seriedade, do bem comum. O nosso inimigo, que não é nem inimigo, o nosso inimigo imaginário, tem que ser o nosso atraso. Então, vamos tentar, somando forças, que é até uma questão utópica, porque não vai acontecer. Mas vamos parar de minimalismos, de briga por qualquer coisa. Pô, tu é coxinha, tu é mortadela. Não. Vamos tentar lutar por um país que seja minimamente bom, não para mim. Nós já estamos com o cabelo branco, velho. Vamos deixar esse Brasil melhor aí para que os nossos filhos, os nossos netos possam viver de forma séria, próspera, produtiva e, acima de tudo, justa. De repente, assim, nós vamos ter um mundo mais fraterno, um Brasil mais coeso, e daqui a pouco vamos ter, quem sabe, a riqueza maior, que é de ver o povo feliz. É isso que eu desejo. E vamos à luta. Seja a luta dos camaradas, seja a luta dos políticos, seja a luta dos advogados. Vamos lutar para que a gente consiga um mínimo de seriedade. Vamos acordar de manhã e sorrir, dizer que a gente está fazendo alguma coisa para melhorar essa nossa vida, que eu acho que vale a pena. Um abração aí, obrigado do fundo do coração de poder participar na live contigo, aí é sempre bom. Muito obrigado aí, Manuel. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer ao Informativo Regional, as pessoas que nos acompanharam, dizer que toda quinta agora, tá? Nós vamos estar aí com a live, vamos te convidar mais vezes, tá, Manuel? Já tá pialado aí, como diz os Galderes, tá? Aqui. Tá? O portal Soledade News, o portal Fortaleza dos Valos News, tá? E agradecer todos e todas que nos acompanharam. A gente vai depois, né, mano? Vamos responder ali as perguntas por escrito. Talvez não hoje, porque eu tô aqui com a minha filha na minha frente aqui, ela tá fazendo umas macaquices aqui que também faz parte, tá? E na próxima tu tá pialado a trazer o violão, tá, pessoal? Tá valendo. Quinta-feira que vem tem mais. Muito obrigado. Grande abraço. Um grande abraço a todos e a todas. Valeu.